Essa semana eu atendi 2 pacientes com um caso muito semelhante quando se olha o exame. Então aqui a gente tem o exame do paciente A e aqui a gente tem o exame do paciente B. Percebam que ambos os pacientes eles têm uma herniação de disco. Então aqui no paciente A a gente tem uma herniação entre a 4ª e a 5ª vértebra lombar, mostrando aqui pela seta. É esse escurinho aqui que vem para trás. Ele ocupa o espaço ali onde estaria o saco dural, a região onde ficam os nervos. E no paciente B a gente também tem uma hernia de disco aqui ao nível de L5-S1, que também é essa parte mais escura aqui que vem para trás em direção aos nervos. Agora a grande questão, olhando os exames, parecem exames semelhantes, inclusive no paciente A é até um pouquinho maior a hernia. Qual dos pacientes você pensa que eu indiquei uma cirurgia, inclusive uma cirurgia de urgência? Aí que tá, essa é a diferença, é o que o paciente me conta. Então fica no vídeo para saber mais sobre qual a diferença entre esses dois casos. Bem, voltando. O paciente A e o paciente B eles têm uma idade muito semelhante. O paciente A é uma mulher, ela tem em torno de 35 anos, e o paciente B é um homem, tem em torno de 42 anos. Ambos os pacientes vieram a mim devido à dor. Mas qual a diferença entre esses dois pacientes que fez com que eu indicasse a cirurgia para esse paciente, o paciente B, que inclusive aqui no exame dá para ver que tem até uma hérnia menor. É o que o paciente me conta. Então a paciente A, ela vem com uma queixa de dor, a dor é predominantemente lombar, ela já está em pilates e está melhor. Ela melhorou bastante da dor dela com o passar do tempo. Ela quase não tem queixas irradiadas. Lá, há 8 meses atrás, quando ela começou com essa dor, ela tinha uma leve irradiação para a perna. Porém, hoje ela não tem esse padrão de dor de irradiação. Ela só sente uma dor quando ela faz um esforço muito intenso. Então a queixa dela é uma queixa de lombalgia, ou seja, não tem dor do ciático. Isso me dá um pouco mais de tranquilidade de conduzir esse caso somente com a reabilitação em pilates. Por quê? Uma vez que a gente não tem esse sinal de alarme, que é a dor irradiada para a perna, a dor do ciático intensa, me passa a impressão de que esse caso não tem um risco maior dela ficar com a sequela neurológica. Esta hérnia, apesar de volumosa, ela tem um componente muito central. Esse componente central faz com que as raízes nervosas que estão mais lateralmente não sofram com compressão. Isso faz com que ela não tenha um risco de desenvolver uma sequela para a perna. Dessa maneira, a gente consegue conduzir o caso dela de forma conservadora. Claro, tem uma chance dessa hérnia piorar e ela vir a ter uma dor irradiada para a perna ou lá na frente necessitar de uma cirurgia, sim. Mas se a gente fizer um aconselhamento adequado, ela seguir na reabilitação com pilates, não se submeter a atividades de impacto, é provável que tem uma chance muito grande dessa hérnia de disco retrair e ela ficar bem sem necessidade de uma cirurgia. Mas qual a diferença para o paciente B? Aí que tá. O paciente B ele tem um componente muito intenso de uma irradiação para a perna esquerda. Ou seja, a gente não está lidando mais com a dor lombar. E além disso, o que motivou eu indicar uma cirurgia de urgência, ou seja, a cirurgia que a gente vai fazer nos próximos dias, ele já está agendado a cirurgia para a próxima semana, é o fato da compressão dessa hérnia causar a ele um déficit neurológico. O que é considerado um déficit neurológico? Nós consideramos déficit neurológico quando nós evidenciamos que aquela raiz nervosa já tem uma disfunção. A dor é um padrão de irritação da raiz nervosa, ou seja, quando há a dor significa o quê? Aquela raiz nervosa está irritada devido à compressão e isso gera dor. Agora, o que é a disfunção, a falta da função daquela raiz? É o déficit neurológico, é quando o paciente não tem a capacidade de movimento normal e também tem uma alteração de sensibilidade. E ele sim, ele tem uma dormência no território de S1, que é a sola do pé, e também tem uma fraqueza para esse pé, ele não consegue se manter na ponta do pé do lado esquerdo. Isso fez com que nós indicássemos a cirurgia. Quando vamos avaliar o exame, é evidente que esse paciente B ele tem uma hérnia mais localizada no que chamamos de recesso lateral. Recesso lateral é uma região ali da coluna, do canal vertebral, que corre o nervo. E esse nervo que a gente está falando no caso dele é a raiz nervosa de S1. Então, nessa região que a hérnia está, ela tem um fragmento que comprime diretamente essa raiz nervosa. Por isso que ele tem esse padrão mais de dor irradiada, diferente da outra paciente, que era uma hérnia mais central, que estava distante dessa região onde está a raiz nervosa.
Dessa maneira, é normal e natural que o paciente tenha, sim, essa alteração neurológica, que é o déficit neurológico. Como vamos resolver o caso desse paciente? Foi indicada a cirurgia por vídeo, cirurgia endoscópica da coluna. Vocês têm aqui no meu canal vídeos sobre isso. Mas é uma cirurgia minimamente invasiva, na qual nós fazemos uma microincisão em torno de 1 centímetro, introduzimos uma câmera e nessa câmera há um orifício onde introduzimos pinças e retiramos a hérnia de disco. Então, seguiremos para esse tratamento. Semana que vem, provavelmente vai ter vídeo no nosso canal a respeito da cirurgia desse rapaz.